Ok, irmão, graça e paz. Vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia aí. No livro de Marcos, no capítulo 3. E, na verdade, nos versículos exatamente de 1 a 6. Nós vamos ler a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Olha. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus aos homens da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhe perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. Estendeu-a e a mão foi-lhe restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra eles, em como lhe tiraria a vida. Queridos, eu queria falar aqui um pouquinho sobre religião. Lamentavelmente, no nome da religião, pessoas matam em nome da religião. O homem fica cético, cego, em nome da religião. E aí não se torna religião, se torna religiosidade. É lamentável a gente ver essa cena aqui, quando Jesus vai no seu contexto ali para a sinagoga. Se a gente for colocar no dia de hoje, Jesus ia para a igreja, né, que era um templo. A sinagoga era um templo religioso ali, onde as pessoas se reuniam para adorar, para estudar a palavra e para orar. E Jesus ia, por isso a razão de Jesus ir na sinagoga, não é? E naquele momento, quando Jesus vai, entra aquele homem, irmão, com a mão seca, né? Então, logicamente, a mão sem movimento, sem nada, um cara inútil para o trabalho. Mas estava ali na sinagoga, aí que acontece, quando Jesus vê aquilo ali, não tinha outra alternativa de Jesus a não ser se compadecer daquele homem e curar. Mas a gente vê aqui, irmãos, que os homens daquela época, né? Então, exatamente aqueles, os fariseus estavam ali só observando Jesus e em vez deles ficarem alegres porque Jesus curou aquele homem, foi o que ele fez? Ele começou a indagar, né? Como é que ele faz isso dia de sábado? Aí a religiosidade entra aí, irmãos. O dia foi mais importante para aqueles homens, aqueles rituais, do que o próprio dia de sábado. Então quer dizer, desculpa aí. Foi mais importante para eles do que a cura do homem. Os rituais foram mais importantes. Então veja só, uma lição magnífica aqui para a gente. Olha. O valor de uma vida. Jesus está no seu ministério aqui, irmãos, e nesse ministério que Jesus tem, ele tem um ministério com a vida. Mesmo que a religião, nós temos dois tipos, a religião do mundo há dois tipos, a religião da vida e a religião da morte. A primeira religião tem como finalidade, a religião da vida, de adorar a Deus e salvar e servir as pessoas. A segunda religião. Então ela tem exatamente a sua meta, ela consistia exatamente a priorizar os ritos e escravizar as pessoas. E eu quero dizer para você, olha, que Jesus nos ensina sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião que Jesus ele vai nos ensinar aqui, ele mostra o seu compromisso fundamental com a religião. E sabe qual é? Primeiro compromisso, ir
justamente a casa de Deus. Você tem ido à casa de Deus? É tempo de você acordar, irmãos, porque o lugar que a gente está é lá na igreja, é na casa de Deus. Ele ainda mostra que aquele homem da mão mirrada, ele viu que tem muitas pessoas assim, pessoas de mãos mirradas ainda hoje no nosso meio, na nossa congregação, gente, na verdade, com deformidade emocionais e morais, precisando de ajuda, irmão, está lá na igreja, está lá na congregação. E muita gente que carrega o peso dos traumas, das deficiências do pecado. Muita gente, irmão, precisando de estar na igreja para ser curado por Jesus. Deus ser o instrumento e você ser o instrumento, tá certo? Então, mas Jesus aproveita ali, é o compromisso com ele, é ir para a igreja, e com a finalidade, sabe o quê? De ensinar a palavra de Deus. Ele cura aquele homem, como Jesus sempre fazia, mas imediatamente ele falava o que? Ele pregava a palavra. Para saber que o homem, acima de tudo, precisa de Jesus, precisa de salvação, precisa justamente de socorrer os necessitados. Então, e esse justamente era o compromisso dele, socorrer os necessitados, irmãos. Nem que para isso ele teria que dar a vida. E quando Jesus vai e cura aquele homem, os escribas ali, os fariseus, aquelas pessoas hipócritas que estavam naquele meio, foi o que eles fizeram, eles se indignaram. E eles passaram agora a perseguir a Jesus, procurar um meio para matar a Jesus. Mas Jesus não abriu mão, Jesus curou, Jesus continuou curando. Há muitas curas que Jesus fez nos dias de sábado, não é? Então, aproximadamente, nós vemos várias curas, não é? Que Jesus ali, dia de sábado, realizou. E tanto é que esse ritual religioso, ou de uma forma mesquinha, realmente levou Jesus para a cruz. E nós louvamos a Deus porque o meio da cruz foi o meio justamente dele plantar a verdadeira religião. A verdadeira religião está em Jesus. Ele salva e liberta o homem do pecado. Amém? Olha quantas coisas maravilhosas tem para hoje no PG, irmãos. Não falte o PG. Bota o PG à tua disposição. Procura o mais próximo. E ali vamos fazer esse estudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe. Amém.